Diz assim então, Neemias 4:13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, são os inimigos. Lembrai-vos do Senhor, o grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro. Diga assim, diga comigo: voltamos todos nós ao muro. Mais uma vez, bem forte. Voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Pai, aqui está a tua palavra, diante dos nossos olhos. É nesse texto, Pai, que o Senhor quer falar conosco, ministrar o nosso coração. Abre o nosso coração, traga a nossa mente agora, meu Pai. Aquele irmão, aquela irmã que está com a sua mente aqui, mas ela está dispersa, está pensando no filho que ficou em casa, a viagem que vai fazer amanhã, a conta que tem que pagar na terça-feira. Pai, traga toda essa mente agora, cativa a tua palavra. Espírito Santo, fala conosco. Fala o que o Senhor quer falar, Senhor, de maneira livre, espontânea, verdadeira, coerente no nosso coração nesta noite. Que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Quero falar hoje à noite, irmãos, sobre o seguinte tema: como lidar com o desânimo. Há uns meses atrás eu preguei aqui sobre os perigos do desânimo. Quem que se lembra? Então você lembra os perigos do desânimo. Questão de perder a visão, questão de perder a força, perder a coragem, perder a esperança, perder a confiança. Quando isso acontece, nós entramos no estado de desânimo. O desânimo pode se aprofundando e virar uma depressão, que você não tem mais força para continuar. E eu falei naquela ocasião que eu ia fazer um segundo sermão, como lidar com isso. Aí Deus me levou para outros textos, fui pregando, etc. Domingo passado, meu irmão falou assim: reverendo, o senhor falou que o senhor ia pregar uma continuação dos perigos lá, do desânimo. Eu falei: então vou pregar domingo. Então por isso que eu estou voltando a Neemias hoje, porque realmente havia dito isso. E quando eu preparava aquele sermão, irmãos, eu vi ideias aqui maravilhosas desse texto, como lidar. Se por acaso você foi vítima dele, você vai ter hoje à noite a receita para mandá-lo para o inferno, em nome de Jesus. O desânimo não pode tomar conta da nossa vida. Nem, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos estar aí dominados pelas crises. Não, vamos largar de lado as crises, os conflitos que possam gerar em nosso coração desânimo. Alguém já disse que é só tirar a esperança do peregrino, ele não tem força para continuar caminhando. E mesma coisa nós aqui, os cristãos. Nós temos um Deus poderoso. Nós cremos num Cristo vivo. Nós temos a presença do Espírito Santo para vivermos numa nova dimensão de vida com vitória. Porque Ele nos dá a vitória. E o que Neemias fez então para lidar com esse problema? Ele era o líder. O povo estava desanimado. O povo perdeu o ânimo. Dificuldades. Pessoas contrárias. Sambalá, Tobias, Gesem, tantos outros. Eles estavam trabalhando armados, protegendo. Muita luta. Mas havia uma missão diante deles. Então eu quero mencionar 3 verdades. A primeira verdade é reunir forças, reunir esforços, energias para uma meta.
Quando eu tenho isso claro na minha cabeça, nos meus olhos, eu tenho uma meta. Irmãos, e Deus está nos dando uma meta aqui ousada para essa igreja. Nós queremos alcançar 5% da população de Londrina para Jesus. O que você acha disso? 5%! Pessoas que estão hoje nos bares. Pessoas que estão dominadas pelas drogas. Esses meninos que estão no crack. Não é só gente bonita, cheirosinha, com perfume francês, não. Todo mundo, Deus não olha para o nosso exterior. Deus olha para o nosso interior. E nós temos que buscar essas pessoas, porque Deus os escolheu para a vida eterna. Como escolheu você e escolheu a mim. Então, primeira verdade, hoje à noite, que nós temos que lembrar, é que precisamos unir forças para uma meta. Nossa meta são vidas. E vamos ter muitas dificuldades. Mas quando eu tenho a meta, que são vidas, eu não sou dominado, eu não sou atraído, eu não sou amarrado e nem impedido por causa dos escombros que estão ao meu redor. Eu vou porque eu tenho uma meta. Você crê nisso? Diga amém. Nós estamos trabalhando em cima de duas premissas, irmãos, este ano. Primeiro, muita paixão por Jesus. Amar Jesus. Jesus ser a prioridade da nossa vida. Na nossa vida pessoal, na nossa casa, na nossa família, no que nós fazemos. Jesus, Jesus, em primeiro lugar Jesus. Segundo, amarmos as pessoas. As pessoas que querem Jesus de verdade. As pessoas que estão interessadas em Jesus. As pessoas que estão abertas para experimentar Jesus. As pessoas estão clamando, me ajuda, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Então nós estamos diante de uma meta tremenda e maravilhosa. O versículo 13 diz então que a primeira atitude de Neemias foi reunir o povo em torno de uma nova meta. O povo está cansado, tem que fazer o muro, parado pela metade, e agora? Deus dá uma estratégia para Neemias. Nós vamos terminar esse muro. E a atitude estratégica tremenda Deus deu para ele. O versículo 10 diz então que os construtores, os carregadores das pedras, pessoas que ajudavam, gente que veio de vários lugares para ajudar a construir os muros, eles estavam espalhados por toda Jerusalém. Separados, cada um por um canto. Em outras palavras, a família se separou e quando a família se separa, ela enfraquece. As pessoas ficam fracas. Perde tudo. O que Neemias está dizendo? Quem diz o texto aqui? Vamos voltar comigo no versículo 13. Olha lá. Então pus o povo por famílias. Vou trazer agora. Familiar tem que trabalhar junto, um perto do outro, motivados, amparados, sabendo que está bem. Aqui eu estou, aqui está minha esposa, aqui estão minhas filhas, aqui estão os meus netos, aqui está a minha casa. Eu estou agora, meu povo está aqui. Nós vamos motivar, vamos avançar. Meus irmãos, o que Neemias está sugerindo para nós hoje à noite? Como lidar com a crise? Nós precisamos fortalecer. Então, nós vamos ter forças novas. Agrupar essas forças diante de uma meta. A meta é o muro. Nosso caso, a meta são pessoas. Nossa meta é a cidade de Londrina. Nossa meta é que o Evangelho seja conhecido em muitos corações. E para nós mantermos essa força, ele diz, eu preciso trazer a família unida, a família trabalhando de mãos dadas, a família sendo solidificada e esse povo avançando em vitória, em nome de Jesus. Então eu quero que você, meu irmão, minha irmã, possa entender o valor da sua vida junto com os seus, aqueles que Deus colocou ao seu lado. Segunda verdade aqui, versículo 14. Neemias, lidando com a dificuldade daquele povo, as forças estavam esvaecidas, eles não tinham mais muita energia, estavam acomodados, não tem jeito, nossos carregadores estão desolados, enfraquecidos, e há muitos escombros ao nosso redor, vamos voltar para casa. Mas Neemias, ele nos ensina a segunda verdade, focar nossa atenção no Senhor. Focar nossa atenção no Senhor. Olhar para o Senhor. Veja só, olha o que diz o versículo 14. Neemias, ele canalizou a atenção deles para o Senhor. Para o Senhor.
Porque o versículo 14 deixa muito claro. Ele disse, não temais. Não temais. Gente, não é hora de você olhar para trás. Lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. Grande e temível. Essa palavra não é a melhor traduzida aqui. Grande e poderoso. Grande e soberano é esse Deus. Ele pode todas as coisas. Vamos olhar para Ele. Vamos considerá-lo. Vamos saber quem Ele é. Vamos trazer à nossa mente como Ele surgiu. O que Ele já fez. O que Ele realizou. Aquilo que Ele fez em nós por causa de Cristo Jesus. Como era a nossa vida antes e como é a nossa vida agora. A esperança que nós temos que nós não tínhamos antes. Vamos olhar para o Senhor e focar a nossa atenção no Senhor. Porque Ele estava olhando para os escombros. Estava olhando para as crises. Estava olhando para o desânimo. Estava olhando para as dificuldades. Estava olhando para o menor. Mas nós somos chamados para olhar para o maior. Vamos olhar para o Senhor. Você está fraco? Você entrou aqui enfraquecido, desanimado, você vai olhar para o Senhor. Você está aqui, de alguma forma você sabe quem o Senhor é. Olha para Ele, volta nele. E você vai ter uma nova disposição para essa semana. E você vê portas abertas que você nunca viu antes. Você vai ver caminhos que estavam perdidos na sua vida. E você vai poder voltar a esses caminhos e conduzir a sua vida em vitória. Por causa do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse líder... Ele tomou agora, irmãos, o centro. Ele tomou o controle e deu uma nova direção. Lembrai-vos do Senhor. Tem hora, queridos, nós temos que parar. Começar a pensar o que Deus já fez por nós. Tem hora que você tem que ficar quieto. Você senta no sofá da sua casa. Se você perdeu o sono por alguma razão, você começa a lembrar o que Deus fez na sua vida, que o Senhor fez, quem Jesus é na sua vida, como era antes. Você não tem razão de parar aqui. Você não pode recuar. Olhar para trás jamais. Ele diz, olhai para o Senhor, lembrai-vos do Senhor. Há uns textos que eu quero lembrar aqui. O primeiro eu quero ler Isaías 26. Se você puder abrir comigo, Isaías 26. Melhor dizendo, Isaías 26, versículos 3 e 4. Olha o profeta, eu gosto muito de Isaías. Isaías é conhecido, é chamado o profeta messiânico. Ele profetizava olhando para Jesus que viria o Messias, a redenção do povo, a esperança de todo mundo, a nossa esperança, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Quando todo mundo nos abandonar, Ele não nos abandonará. Quando todo mundo virar as costas, Ele virá nos acolhendo com os seus braços. É esse Senhor. E nesse texto, Isaías 26, 3, Ele diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. E o 4 diz, confiai no Senhor eternamente, perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma quê? É uma rocha firme. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Salmo, melhor dizendo, Isaías 41 diz, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha presença. Porque eu, versículo 13, 41, 13, Isaías. Que eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Meus irmãos, promessa de Deus é para olharmos para Ele. E quando eu olho para Ele, eu encontro a fonte de toda força, de toda graça, de toda ação poderosa na minha vida. E nele eu posso dizer, eu sou mais do que vitorioso. Salmo 121, lá estava o salmista, ele para perplexo diante de uma circunstância, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta. Que todos nós, irmãos, estamos sempre em posição de perigo. Da onde virá o socorro? Ele lembra do seu Deus, ele diz, o meu socorro
vem do Senhor que fez o céu e a terra. E ele começa a descrever o cuidado dele, de noite e de dia. Ele faz uma descrição maravilhosa. Leia todo o Salmo 121 com calma depois. Ele explica, o salmista vai dizendo, de noite nós estamos cuidados, de dia também, e o Senhor nos guarda, nos protege, Ele caminha, Ele vai à nossa própria frente, Ele cuida de nós. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, vamos dar uma caminhada lá no Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, veja só como este homem, como ele encara a vida, como ele olha, onde está firmada a sua convicção e a sua esperança. Ele diz no versículo 6 de Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmão, está falando para um povo debaixo de perseguição. Não é que a coisa é mil maravilhas, tudo tranquilo. É no contexto de luta, é no contexto de sofrimento que ele vem e diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo. Aí ele diz, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E ele fala aqui, irmãos, do papel da torre da oração. Ele fala do Gideão da oração. Ele fala do guerreiro de Deus. Ele fala do valente do Senhor. E ele diz, pela súplica, ação de graças. E ele diz, e a paz de Deus. Parece que ele está dizendo, a paz de Deus, o Todo-Poderoso, que excede todo o nosso entendimento. Você não compreende muito bem, nossa mente é muito limitada. Essa paz que excede todo o entendimento, guardará, presta atenção, os vossos corações, guardará as vossas mentes, em quem? Em Cristo Jesus. E se eu estou em Cristo Jesus, eu posso dizer, eu sou mais do que vitorioso. Irmãos, a Bíblia nos ensina a confiar em Deus. Ela não nos engana. A Bíblia nos mostra que nós estamos vivendo sempre em estágios de lutas, mas confiar em Deus. E por isso nós temos que ter uma grande visão de Deus. Temos grandes pensamentos, irmãos. Temos uma grande oração de fé. Nós não temos fé, nós oramos pequeno. Nosso Deus é pequenino. Quando eu era recém-formado, terminei teologia, recém-formado, eu ganhei um livro em inglês, Your God is too small. Seu Deus é muito pequeno. Eu li aquele livro e fiquei impressionado com aquele livro. Nós temos uma ideia de um Deus muito pequeno. Qualquer coisinha destrói a gente. Esquecemos do poderio dele, da grandeza dele. E por isso que eu creio que nós aqui seremos pais de multidões, meus irmãos, minhas irmãs. Mães de multidões. E Deus vai usar a nossa vida. Quem acrescenta é Ele. Mas quem recebe somos nós. E muitas vezes nós não estamos recebendo. Nós não estamos experimentando aqueles que Deus tem mandado. Porque nós não estamos sabendo receber. E Ele diz lá em capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E Ele quer que nós cuidemos. Então, irmãos, primeira lição que nós estamos aprendendo, como lidar com o desânimo, com a crise, com as dificuldades da vida. Então, nós temos que nos agrupar com pessoas que amamos, família nuclear e família da fé. Somos nós aqui, para uma meta. Segundo lugar, vamos focar a nossa atenção para o Senhor. A coisa está mal, você vai olhar para o Senhor. Se alguém falar com você alguma coisa, você vai falar, você já olhou para o Senhor hoje? Vamos lembrar quem Deus é. Vamos pegar a Bíblia aqui, meus amados irmãos, minhas irmãs. Vamos ver o que a Bíblia diz. Você vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz, tudo eu posso aquele que me fortalece. Então, a Bíblia está completamente repleta de encorajamento para a nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus que age, um Deus presente, um Deus que é vivo. Em terceiro lugar, nós temos que engajar todos na mesma missão. Engajarmos todos na mesma missão. Veja o versículo 21 e o versículo 22 do capítulo 4. 21 diz assim: assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Veja só.
O povo trabalhava e vigiava, porque tinha uma missão para cumprir. Eles não apenas tinham uma visão, essa visão os levava para uma missão, uma tarefa, que é o que nós somos chamados hoje, enquanto nós temos forças. Irmãos, eu tenho só essa vida para viver. Eu só tenho essa vida para falar do amor de Deus, para encorajar você, instruir você na palavra, motivar a sua fé, fazer de você um forte guerreiro. Só uma vida. Eles sabiam disso. Todos nós só temos uma vida para viver. Passou aqui, você não tem chance mais. Acabou a sua oportunidade. Olha, se alguém quer ser infeliz, viva só para si mesmo. Você quer ser uma pessoa infeliz? Então, viva só para você. Você quer ser uma pessoa feliz? Você tem que fazer como esse povo fez. Nós temos que servir. Nós temos que trabalhar em torno de uma visão para nós alcançarmos uma missão. Porque, irmãos, a pessoa que vive só para si mesma, ela só usa eu, mim e meu. É a pessoa que vive enclausurada, em si mesmada, dentro dela, só pensa nela. Está nem preocupado com o que está acontecendo ao redor. Não quero ser incomodada por ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não dou explicação nada da minha vida para ninguém. Não quero que ninguém se intrometa na minha vida. Essa pessoa, pode ter certeza, ela é infeliz. Ela não é uma pessoa feliz. Ela não é uma pessoa contente. Ela não tem um discipulador, ela não tem uma discipuladora, ela não se abre, etc. É uma pessoa que está vivendo dia e noite. A si mesmo, os seus próprios problemas vão tomando conta disso. Então, tudo é ela para ela. Pensa só apenas em suas próprias necessidades, nas suas próprias felicidades, seus próprios desejos, seus próprios anseios e as coisas que, seus prazeres, aquilo que interessa para ela. Essa é a pessoa infeliz. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero encerrar essa palavra nesta noite. Reconhecendo aqui minha gratidão pelos nossos líderes de células. Quando nós falamos, nós vamos ser pais de multidões aqui, os pais são os nossos líderes. Todos nós temos pais, são líderes. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos mentores. Louvo a Deus pela vida dos nossos gideões de oração. Nós temos inúmeros deles aqui. Nós estamos com 169 pessoas orando. Irmãos, eu nunca vi isso em nenhuma igreja da minha denominação. Oração 24 horas por dia, de domingo a domingo. Eu nunca vi isso até agora. Essa é a sua igreja. Buscando a Deus uma hora. Ali não falta brasa naquele altar. Irmãos, quero que vocês se preparem, irmãs. O que vai acontecer aqui é coisa muito grande. Porque o nosso Deus é grande. Ele pode todas as coisas. Eu louvo a Deus pela vida desses homens, desses irmãos e irmãs que trabalham aqui. As mulheres da SAF que fazem as coisas para os pobres. Nossos oficiais. Quanta gente que sai do trabalho. A pessoa vai de uniforme fazer a célula. Morrendo de fome. Ainda bem que as células agora estão melhorando os lanches. Está dando um pouquinho melhor. E a Wanda, que me ajuda muito, ela sabe dos desafios que o ministério é. E quando eu falo que coisas vão acontecer aqui, estou falando que muito mais trabalho virá para nós, para cuidar de pessoas. Mas não tem nada mais gratificante, meu irmão, minha irmã, do que você cuidar de vidas. E eu louvo a Deus por esses irmãos, os irmãos diáconos, os irmãos presbíteros, os irmãos líderes, os ministérios mais diferentes. Eu louvo a Deus por esse ministério de família. Quantos casais que saem do trabalho, são empresários, profissionais liberais, vêm para cá porque tem 15, tem 12 casais que precisam ser ajudados, cursos de noite, não tem hora, não tem feriado. Que coisa maravilhosa! Essas pessoas têm razão para viver, meus irmãos. Elas estão dividindo a vida. Elas estão amando, elas estão se dando.
elas estão carregando o peso, o fardo com aquela pessoa. Eu louvo a Deus por esse que Deus tem levantado na vida da nossa igreja. E oro por eles. Nós oramos aqui todo dia. E nós temos orado por eles, pelos líderes de células, líderes de família. Nós temos orado para que eles não desanimem. Esses gideões, igual que ninguém olhe para trás, desista. Porque a diferença está numa igreja, quando o povo ora, quando o povo serve. E quando nós estamos então engajados numa mesma missão. Não tem espaço para desânimo, não tem lugar para depressão, não tem lugar para nada que nos joga para o chão, porque nós estamos totalmente concentrados naquele que pode todas as coisas, é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus um dia, no seu tremendo ministério, conversando com os seus discípulos, porque ele também não parava de noite e orava de madrugada nos montes, ele disse: meu Pai, trabalha até agora, e eu trabalho também. Nada mais enobrece o homem, glorifica o coração de Deus, quando nós estamos aprendendo a lidar com aquilo que quer detonar a nossa vida. Quando nós nos agrupamos, irmãos, numa meta. Quando nós focamos no Senhor, lembrando de seus grandes feitos. E quando nós nos engajamos numa grande missão, para Ele e para a glória dEle. Amém. Pai, acrescenta Espírito Santo no coração dos meus irmãos a Tua palavra nesta noite. Levanta aqui verdadeiros guerreiros, pessoas destemidas, corajosas, para realizar aquilo que o Senhor nos tem chamado, Pai, nessa cidade de Londrina. Pai, nós estamos preparados, nós estamos abrindo nossos braços para a multidão de pessoas que vão sair das trevas para a luz. E o Senhor vai nos dar para cuidar, amar, orar por eles, recebê-los para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.